dentista, que é o Lucas Abreu. Inclusive, você aí pode participar dessa entrevista aqui com o Dr. Lucas. A gente, inclusive, vai falar sobre um assunto que é muito importante, porque a boca, gente, ela desempenha importantes funções que repercutem na saúde de todo o organismo. Uma boa higiene bucal diminui o risco de desenvolvimento de problemas bucais e dentários. É sobre isso, né, doutor, que a gente vai conversar a partir de agora com esse dentista que faz assim um trabalho incrível. Inclusive, eu quero aproveitar aqui a oportunidade para mandar um abraço muito especial para a Dentibras. Obrigada pela participação no programa, viu, doutor? Boa noite a todos. Eu que agradeço, tá certa a participação. Então vamos lá, vamos... É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento, poder agregar informação para a população. Muito bom. Parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite. Ah, é sempre um prazer. Doutor, por que a higiene bucal ela é tão importante para a gente, hein? Então, a saúde bucal ela é muito negligenciada pela população. Sempre foi, e hoje, principalmente agora, no meio de uma pandemia, a gente fala de tanto de saúde e a boca. A boca, ela é uma porta de entrada para o nosso corpo. Então, por isso ela se torna algo tão importante para a saúde. Ela se torna uma porta de entrada para infecções, para problemas no corpo, até problemas emocionais, no caso da baixa autoestima, do sofrimento entre as relações interpessoais. Então, essa má higiene oral, ela acaba trazendo inúmeros prejuízos para a saúde. Bom, inclusive a gente está vendo aí algumas imagens, vamos aproveitar para falar sobre a escovação, que na verdade é um ponto muito importante, mas como é que essa escovação, doutor, ela deve ser feita, hein? Então, a escovação, a recomendação é que a gente faça ela 3 vezes ao dia, principalmente após as refeições, e principalmente a escovação noturna. A gente não pode aí estar dormindo sem fazer essa escovação. Então, a última refeição foi feita, tem que ser feita a escovação. É importante Existe. também escovar a língua, doutor? Porque inclusive estão perguntando aqui para mim, a gente estava mostrando uns vídeos aí, já tem um monte de telespectador me perguntando, aí o senhor aproveita e já nos responde aí. Pronto, vou falar um pouquinho. É muito importante fazer essa escovação. A gente dispõe de várias técnicas de escovação. Tem a técnica para a criança, tem a técnica para o adulto, tem a técnica para os pacientes que têm algumas deficiências e limitações. E então, cada técnica ela vai ser atrelada e vai ser adequada para cada paciente. Então, é muito importante a visita, né, ao dentista para que a gente possa fazer esse alinhamento, esse acompanhamento pessoal individualizado de cada paciente, para a gente estar passando, ver qual a melhor técnica que aquele paciente, qual ele precisa. A escovação, a escovação, ela precisa ser complementada com alguns artifícios. A escovação dental, ela só consegue remover 42% da placa bacteriana. Então, além da escovação, a gente precisa complementar para ter uma saúde bucal boa, a gente precisa estar fazendo uso do fio dental, fazendo uso da limpeza da língua, porque a língua, ela tem uma superfície que ela propicia o acúmulo de resíduos de alimentos, ela tem a maior causa do mau cheiro pode ser atrelada à má higiene da língua. Então, a gente dispõe também, além da escova dental para escovar a língua, a gente também tem os raspadores de língua, que facilitam essa higienização. Bom, sobre essa questão da escovação da língua, vamos aproveitar a oportunidade aí para falar para as pessoas realmente o porquê realmente dela ser importante. Da escovação da língua, não é? Da língua. Isso, como eu falei, ela tem uma superfície bem rugosa, ela tem papilas que ela acaba fazendo essa retenção, que onde acaba acumulando bastante placa, que propicia bastante infecção. Então, a gente tem o problema da halitose, que é o mau cheiro, que é bastante atrelado a isso. Entendi. A má higiene da língua. Entendi. Certo? Aí, como eu disse, a gente tem os artifícios para fazer. Tem a escovação com a escova tradicional, para a gente fazer a escovação da língua, a gente faz um movimento único, de lá de trás da língua até assim, num único movimento, e também a gente tem os raspadores de língua, que são outro facilitador para estar fazendo essa higienização.
Bom, tem perguntas aqui, viu? Então eu vou resumindo um pouquinho aqui para que você possa nos ajudar. A infância exige cuidados a mais? Com certeza, existe sim. A gente precisa de uma atenção redobrada aí com as crianças, né? A gente, por volta de 6 meses até 3 anos, a gente está iniciando aí a dentição descida, que são os dentes de leite. Então, a criança ela não tem aquela autonomia para estar fazendo a escovação. Então, é importante aí que os pais estejam acompanhando essa evolução da erupção dos dentes, levem essa criança para o dentista para a gente poder fazer ensinar eles, ver qual é a melhor técnica, fazer aplicação de flúor, profilaxia. Se a gente já perceber que aquela criança ela tem uma deficiência na escovação, então a gente já faz ali um processo de aplicação de selantes. Então a gente já intervir ali no problema, intervir antes de gerar um problema. Então a gente tem que ter uma atenção redobrada com a criança. E essa atenção a gente maior, eu digo que vai dali dos 6 meses até os 2 anos, que é quando ela vai fazer a troca da dentição descida, que é o dente de leite, para o dente permanente. Então é bastante importante a gente estar fazendo esse acompanhamento justamente por isso. E os pais têm que ter toda essa atenção com as Toda crianças, atenção. né? E fazer esse acompanhamento mesmo com o dentista, porque é necessário, inclusive, para que essa criança não cresça com medo de dentista, viu, doutor? Porque eu, Exatamente. particularmente, viu, eu tenho, assim, pavor a dentista. Por quê? Porque na minha memória ficou aquele trauma da infância, da Uhum. adolescência, né? E hoje em dia é mais difícil isso acontecer, mas antigamente, né, acontecia muito isso, porque assim, a odontologia não é como a odontologia é hoje em dia, né? Então, antigamente era assim, bem diferente mesmo. E hoje está tudo muito diferente, mas é preciso também que os pais tenham essa consciência de poder já começar a cuidar dessa criança ainda pequenininho, a ter esses hábitos, porque esses hábitos vão ter essa importância durante toda a vida, né? Inclusive, doutor Lucas, eu queria aproveitar a oportunidade também para a gente falar sobre essa questão da pandemia que a gente está enfrentando. A gente precisa aumentar os cuidados e eu falo também com relação assim, à escova de dente, quando a gente tem que estar trocando a escova de dente, quais os cuidados que a gente deve ter, os cuidados que a gente tem que ter com as nossas crianças também, como conservar essa escova de dente. Eu queria que o senhor nos ajudasse aí também nesse sentido e nos desse, inclusive, dicas. Ótimo, vamos lá. Um ponto bem importante, essa questão da troca da escova de dente, né? Normalmente a gente vai trocar de 3 em 3 meses, é o recomendado, ou quando as cerdas, caso a gente precise trocar antes, é quando as cerdas, que é o pelinhozinho da escova, ele começa a ficar abrindo. Então, quando ele está abrindo, a gente não consegue ter uma higienização mais eficaz. Então, dentro desse prazo de 3 em 3 meses, a gente tem que estar fazendo essa troca, ou quando essas cerdas, que é o pelinho da escova, ela começa a abrir, tá certo? Então, esse é o período estipulado. Também, Carla, um ponto muito importante sobre a troca da escova, a gente está vivendo durante uma pandemia, né? E é extremamente importante a gente fazer essa troca da escova após, caso a pessoa esteja pegado Covid, não só o Covid, né? Mas resfriados, infecções, gripe, dor de garganta, tudo isso é importante, porque naquela escova ela começa ali a reter micro-organismos. Então, é bastante importante a gente estar fazendo essa troca após estar diante dessas situações. A gente... E, sem dúvida, diante dessa pandemia... Pode... Oh, desculpa. Não, pode continuar aí, depois eu vou lhe relatar aqui uma coisa que aconteceu comigo. E, assim, em questão da higiene oral, a gente já reforçou, né, durante a pandemia, todos esses cuidados que a gente tem, não só com a boca, mas com tudo. Com a boca não se torna diferente, a gente precisa redobrar, porque se a gente mantém uma saúde bucal adequada, a gente vai evitar se expor a precisar ir no dentista realizar alguma emergência. Então, tudo isso é importante também. A gente está fazendo as manutenções, está fazendo a escovação certinha para evitar estar tendo que se expor adiante de situações, porque hoje tudo a gente está se preservando. Então, é bastante importante a gente estar de acordo com essa saúde bucal, estar mantendo, fazendo as 3 escovações no dia, o uso do fio dental, tudo isso para estar evitando problemas futuros. E não esquecer de trocar a escova após qualquer tipo de infecção, Eu, oral principalmente. eu até sorri aqui, viu, doutor Lucas, porque assim, aconteceu comigo
a gente sempre troca a escova de dente lá em casa, né? E aí o que acontece? Meu marido acabou trocando a escova dele e como só tinha uma, ele trocou por uma na cor rosa. Olha como é essa coisa de identificar a mulher, aquela coisa, né? Ah, a mulher tá com rosa e o homem não Sim. tem. Como essa questão assim do gênero é tão forte na nossa vida, né? Isso é tão complicado, né, doutor? A gente tem que tirar um pouquinho, se libertar um pouco disso, Tem que se inclusive, libertar, né? A verdade. gente precisa, inclusive. E aí ele pegou a escova, uma escova nova cor-de-rosa. E eu, sem querer, porque eu já tinha uma escova antes rosa, e ele colocou uma verde para mim. E aí, no outro dia, quando amanheceu o dia, eu fui lá, escovei com a escova dele. Escova E ele rosa. disse, como é que você escova com a minha escova de dente? Eu tô gripado e tal, e aquela coisa toda. E você falou aí agora, ainda há pouco, em relação a isso. E eu lembrei, porque assim, a gente aproveita os exemplos que a gente tem em casa, para a gente também dividir com as outras pessoas, né? O quanto que às vezes a gente não tem essa visão, essa preocupação, enquanto é importante a gente se preocupar com isso. Porque a gente tem uma relação de intimidade muito grande, né? Um casal, o homem e a mulher. E às vezes é muito comum, né? Ai, eu tô sem a escova, pegou aqui a escova. Mas a gente não pode fazer isso, né? A gente tem que ter muito cuidado. E o senhor deixou isso aí muito bem Verdade. recomendado aqui pra gente. Verdade. Tem que ter esse bastante cuidado. A escova é um ponto a escova é algo individual, é algo pessoal. A gente não pode estar compartilhando, é algo pessoal, tá certo? Principalmente por ser uma fonte ali de transmissão para várias doenças, ela é algo totalmente estrelado à higiene. Então, é algo pessoal. Com certeza, a gente tem que ter realmente muito cuidado. O fato é que cuidar da saúde bucal é muito importante. Além do que, doutor, outra coisa, é muito ruim dor de dente, hein? Demais. Então, essa questão que eu estava levando em consideração, principalmente durante essa pandemia, de a gente fazer o cuidado da higienização para evitar estar se expondo a essas situações, a dor de dente, tudo. E tudo isso a gente consegue com a manutenção, que é manter a higiene oral adequada. A gente consegue evitar o processo de cáries, doenças periodontais e inúmeras patologias que estão atreladas à má higiene oral. Inclusive aqui tem muitos telespectadores participando e falando realmente que o que o senhor compartilhou aqui com a gente é muito interessante. Algumas pessoas que inclusive nem estavam se atentando muito em relação a, por exemplo, a escova de dente. Muito obrigada, viu? Quero mais vezes você aqui com a gente. Pode deixar, estarei sim presente. Tá bom? Foi ótimo Tá a gente bom. poder trocar Foi um um pouquinho prazer. aí essa nossa experiência, inclusive essa minha experiência íntima aqui de falar um pouquinho em relação a isso. Mas eu acho que é importante também porque a gente acaba levantando esses questionamentos com quem está em casa aí assistindo o nosso programa. Obrigada mesmo, viu? Boa noite. Boa noite. Olha como é interessante isso, gente.